O Simples Nacional, ele abrange esses 8 tributos aqui, tá? Então, ele abrange o imposto de renda, o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, que são sobre a receita, contribuição previdenciária patronal, que é sobre a folha de salários, ICMS, que é na circulação de mercadorias, e ISS, que é de serviços. Então, já falando ainda das empresas do Simples Nacional, vejam que os outros tributos, por exemplo, IPTU é igual para todo mundo, não muda. Pode mudar o regime tributário, que IPTU não muda. ITBI, que é na compra e venda de imóveis, não muda. ITCMD, que são nas doações, nas heranças, não muda, tá? Para essas empresas aqui, tá joia? Então, assim, os tributos que são diferentes são esses que são aqui relacionados. Então, você continua, inclusive, com margem de atuação para esses outros tributos. Por exemplo, dá para fazer a recuperação das contas de energia elétrica para uma empresa do Simples Nacional, TUG e TUSH? Dá. Por quê? Mas ela é do Simples Nacional, o ICMS está embutido aqui, sim. Mas na conta de energia elétrica, ela recebe como um consumidor, ela está pagando o ICMS como consumidor sobre algo que não é a venda da energia elétrica, porque é o TUG e a TUSH, tá? Então, vamos sempre manter a mente aberta para pensar assim, olha, eu tenho a recuperação de créditos tributários, eu tenho esses tributos que são aglutinados num único documento de arrecadação, mas eu tenho outros tributos também, como qualquer outra empresa, como qualquer outra pessoa, para que eles façam o pagamento. E aí, olha só o que tem nessa lei complementar, tá? Não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas a lei complementar, ela, claro, traz toda a disciplina ali do Simples Nacional, e aí ela traz os anexos. O que são esses anexos? Eles indicam uma certa atividade da empresa e quais são as alíquotas. Aqui eu pus para vocês, por exemplo, o do comércio, tá? Então vejam, quem é comerciante, porque o comerciante que não é industrial não vai pagar IPI, ele vai pagar ICMS, tá? O comerciante não é prestador de serviço, ele vai pagar ISS. Então, a tabelinha dele abrange o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, COFINS, PIS, contribuição previdenciária patronal e ICMS. Se você olha no primeiro quadrinho aqui de cima, você vai ver as alíquotas, que são inclusive progressivas. Olha só, tem a primeira faixa de tributação. Empresas que faturem no ano, ou seja, nos últimos 12 meses, até de 180 mil, ou melhor, até 180 mil reais. A alíquota deles é de 4%, tá? Segunda faixa, se a empresa no último ano, ou nos últimos 12 meses, faturou entre 180 e 300, deixa eu chegar aqui perto, e 60 mil, a alíquota 7,3%. E vai subindo até a última faixa, que é de 3 milhões e 600 até 4 milhões e 800, que dá 19%. Então, a alíquota do comerciante no Simples Nacional varia de 4% a 19%, tá? E só que vejam que é uma alíquota unificada, né? Uma alíquota única ali, por exemplo, 19%. Só que essa alíquota, esse valor de 19%, ele, depois de arrecadado pelo comitê gestor do Simples Nacional, ele é dividido. Uma partezinha desse valor refere-se a imposto de renda, outra parte se refere à contribuição do lucro, outra parte de COFINS, outra parte de PIS, contribuição previdenciária e ICMS. Então, essa segunda tabelinha aqui embaixo, tá? A tabelinha de cima, ele indica as alíquotas.
A tabelinha de baixo indica essas alíquotas, como é que elas são divididas entre os vários tributos. Quanto por cento desse valor arrecadado vai para imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, ICMS e assim por diante, tá? Então a gente tem aqui essa divisão aqui dessas alíquotas. E tem um detalhezinho ainda, tá? Por quê? Porque vejam só, né, algo que a gente comentou até na segunda-feira, que vejam que existem teses de imposto de renda, existem teses de PIS e COFINS, existem teses sobre a folha de salários. E, por exemplo, a tese sobre a folha de salários, em regra, não é aplicada para o Simples Nacional. Eu estou falando em regra, hein? Vai ter exceção. Por que não é aplicada? Porque uma empresa comerciante, por exemplo, que está no Simples Nacional, ela paga contribuição previdenciária sobre o faturamento e não sobre a folha de salários. Só que temos exceção. E a exceção está, por exemplo, aqui no anexo 4, tá? Então, esses anexos, essas tabelinhas, elas estão lá na Lei Complementar 123. Tem o do comerciante, tem o industrial, tem o prestador do serviço e tem um outro prestador de serviço diferenciado, que é este aqui, tá? Ele abrange, olha só, imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS e ISS. A contribuição previdenciária patronal não está aqui dentro. Então, os contribuintes enquadrados nessa lista aqui, que ele até está fazendo referência aqui, ó, é artigo 18, parágrafo 5º C. Deixa eu ver se eu coloquei quem são eles. São aqui, ó. São esses. Construção de imóveis de engenharia em geral. Então, se você tem uma consultora como cliente, ou conhece uma consultora, quer fazer a prospecção, opa, dá para apresentar para ela, oferecer as teses de recuperação da contribuição da folha de salários, né? Projetos de paisagismo, decoração de interiores, vigilância, limpeza, conservação, serviços advocatícios. Então, essas empresas aqui do Simples Nacional, para elas se aplica a tese, né, das contribuições sobre folha de salários, tá? Então, a gente tem aqui, em regra, essas situações, tá? Para essas empresas, até estou colocando aqui as principais teses para vocês, olha só. Para as empresas do anexo 4, que são aquelas lá de construção civil, paisagismo, decoração, vigilância, limpeza, sociedade de advogados, cabe tese de contribuição sobre a folha de salários. Para essas empresas do anexo 4 e todas as outras, né, conforme o caso, conforme se enquadrem, cabe recuperação de PIS e COFINS monofásico, recuperação de PIS e COFINS, substituição tributária, recuperação de ICMS, substituição tributária, discussões aí em relação ao DIFAL, tá? São teses aplicáveis aí para essas empresas.